Good morning, good afternoon, good evening. Bem-vindos todos à quarta temporada do Brazzascast. Eu sou o Jack, seu host, e antes de mais nada, não se esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, ir no Spotify do Brazzas, no TikTok do Brazzas, em todas as redes sociais, comentar, participar, que a gente tá com tudo para essa temporada, para esse semestre, com projetos incríveis e novidades que estão vindo por aí. E aí, pra gente começar essa nova temporada com chave de ouro, hoje temos uma convidada que traz consigo uma jornada repleta de experiências, assim, fascinantes, vinda diretamente do Japão para os corredores do Brazzas, e não apenas uma professora habilidosa, mas também uma influência ativa no TikTok da empresa, ensinando muito do idioma inglês, da cultura dos países falantes da língua inglesa, e com vocês, a talentosa Clara Cortines, ou Teacher Clara. Yes, Teacher Clara. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Primeiro, obrigada, Jack, por me convidar. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu gosto muito do Brazzascast. Eu sou uma viciada em podcasts. E, bom, eu sou a Teacher Clara, que é meu nome, Clara, e eu sou professora das unidades Novo Leblon e Meyer. E eu amo estar no Brazzas, eu amo estar aqui. E sim, eu tenho essa experiência um tanto quanto inusitada, que foi um marco profissional e pessoal na minha vida, que eu fui pro Japão com 18 aninhos. Um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe, distante, assim, um destino, do outro assim. lado, se cavar um buraco, chega lá. Aham. Então eu fui pro Japão com 18 anos e eu fiquei 5 anos morando em Tóquio, Caramba. na capital, na cidade, na maior cidade do mundo, espetacular, maravilhosa. Fiquei 5 anos lá e isso inclui todo o tempo da minha graduação. Então eu fiz toda a minha graduação em letras, inglês, japonês, no Japão. Eu imagino que deve ter sido uma experiência, assim, chocante em todos os sentidos, né? O choque de cultura, o choque com a língua e tudo mais. Mas antes da gente chegar no Japão em si, fala um pouquinho de como foi a trajetória da Clara até ela chegar nesse momento do Japão e depois nos corredores do Brazzas também. Como que é o seu histórico? Então, meu histórico é o seguinte, eu sempre gostei muito de inglês, eu era uma aluna muito boa, muito dedicada, eu gostava muito de inglês, eu gostava muito de línguas estrangeiras, e a minha família, todo mundo é professor. Literalmente todas as pessoas da minha família, isso inclui meus pais, meus 6 tios são professores. Caramba! E o meu primo mais novo, beijo pro Guilherme, ele também está fazendo licenciatura É uma em coordenação História. inteira, né? É uma coordenação É uma inteira. escola na casa. Mas falta matemática. Ah, entendi. A gente ainda não tá cobrindo aí o campo das exatas muito bem. Mas a gente deixa um pouquinho de lado, né? Matemática, às vezes, não. Eu sei que faz falta, mas nossa... Viu? É importante, mas como é difícil. É igual uma Tudo vacina, bem. um remédio, né? A gente tem que ter, é verdade. Não gosta, mas tem que ter. E hoje em dia é muito, muito importante pra mim, porque como que eu calcularia nota, porcentagem, coisas assim, se não fosse pela matemática? Com certeza. Foi difícil. Inteligência artificial. Não, mentira, brincadeira. Pior que eu uso até pouco, viu? É, Porque eu não sou muito habilidosa. entendo. É difícil, né? Não é É difícil lidar com a nossa inteligência, imagina com a artificial, é complicado, eu entendo. Enfim, então eu era uma aluna boa, tirando matemática e algumas outras matérias, eu era uma aluna boa, eu gostava muito de estudar, e eu gostava muito de línguas estrangeiras. E primeiro, eu comecei aprendendo alemão. Nossa! A primeira língua estrangeira que eu tive contato foi alemão. Bem próximo do japonês, do português. Super, nossa, assim. tudo a ver, tudo a ver. Conectado. Nossa. Então eu comecei, pelo menos é indo-europeia. É. Tem alguma coisa, é germânica, gente, inglês, alemão. Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. Eu comecei com alemão e eu achava super legal. Eu achava super divertido. Eu ia muito bem, era a minha melhor matéria na escola, alemão. E aí depois é que eu comecei a aprender inglês lá com uns 11, 12 anos, 6º ano. Eu comecei a aprender inglês. E eu sempre gostei muito de inglês. Sempre não. Começou um pouquinho a sentir a saudade do alemão, sabe? Eu achava o alemão mais legal. Mas aí depois eu vi que inglês era um pouco mais fácil. Um pouquinho. Um pouquinho, sim. Mais fácil que alemão. E aí eu comecei a gostar mais, eu comecei a me envolver. E aí entrou Harry Potter, Percy Jackson, One Direction, que pra quem não lembra, foi aquela boy band ali dos anos 2011, 2012, que agitou um pouco o coração das pré-adolescentes, eu era uma pré-adolescente na época. Então, começou ali, nesse momento. A gente sempre tem uma paixão que traz a gente pra língua, né? O inglês eu acho que tem muito disso. Eu também, uma das coisas que eu adorava fazer era jogar. E o que me motivava a estudar inglês e aprender o inglês era entender o que eu estava fazendo dentro dos jogos. Então, assim, eu corria atrás, eu comprava dicionário, eu ia atrás de revista que traduzia o jogo.
tudo isso e assim, eu ficava jogando com o dicionário do lado, parecia que eu tava realmente estudando. Então a minha mãe não brigava tanto assim quando eu jogava, porque era estranho aquilo ali, sabe? Com dicionário, um caderninho, um livrinho e tal. Mas assim, motiva muito, né? E banda, então, Sim. quando a gente atrela essa paixão, que tem a pessoa ali que a gente já idealiza. Tem o idioma, tem a música, tem aquela coisa, a gente quer saber o que tá acontecendo. Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu acho que é uma motivação intrínseca, sabe? É uma coisa que, eu não tô estudando para passar numa prova. Sim. Eu tô estudando por algo que faz parte de mim. E eu tinha esse sonho, eu achava que o Harry Styles, ele ia me ver, assim, ele ia estar lá no show, no palco, e ele ia me ver, assim, na plateia e falar, é você, namora comigo. Eu era criança, enfim. A gente tem esses sonhos, sonho, né? A gente tem esses sonhos. E aí, por causa do inglês, eu não ia conseguir namorar com Harry Styles se eu não soubesse falar inglês. A Anne Hathaway também não me notou. Também, Acontece. Eu não cheguei a vê-la pessoalmente, mas assim, acredito que se tivesse acontecido... Era você. Não ia dar nada não, mas poderia ter. Poderia ter sido. E aí, enfim, essa motivação intrínseca, assim, que me trouxe do inglês, e foi muito importante pra mim. Claro que depois One Direction passou. Eu tô viúva até hoje, porque a banda acabou de uma maneira triste. Mas enfim, acabou e eu continuei. E aí, de repente, eu virei professora de inglês. Fui fazer letras, virei professora de inglês. É um caminho, assim, que é engraçado, ainda mais com o histórico que a gente pensa do Brasil e como que é a realidade do Brasil, da carreira de professor no Brasil. Mesmo você vindo de uma família onde todo mundo seguiu essa carreira e segue essa profissão, geralmente há um estigma contrário, né? Tipo assim, eu sou professor, eu sei o que eu tô falando, não siga por aí, né? Então, assim, da onde que veio essa inspiração e como foi a reação dos seus pais e da sua família a essa escolha de você cursar letras, de você ficar nesse caminho também? Então, eles não tinham muito o que dizer, na verdade. Por eles terem sido professores, eles eram ótimos professores. Eu fui aluna da minha mãe durante anos. E não era nada desconfortável pra mim. Tirando o fato de que todos os meus amigos chamavam ela de tia e eu chamava ela de mãe em sala. Mas tirando isso... Tá em família, né? Tá em família. Tia, mãe, tá perto, tá isso. próximo. Ela me pediu algumas vezes pra escrever o quadro dela, porque a minha letra era mais bonita que a dela. E aí eu escrevi o quadro dela às vezes. Mas então, sabe, já veio um treinamento ali pra eu ser professora desde o começo. E os meus pais, eles são professores, eles são apaixonados pela educação. Não é só, tipo, professor, entro em sala, faço meu trabalho e vou embora. Eles são apaixonados pela educação. Isso é um diferencial tão grande, né? É muito diferente. Então, assim, eles conheciam todos os alunos, sabiam da vida que o aluno tinha em casa, sabiam o que aquele aluno precisava e o que era tranquilo pra eles. Então, eles já me inspiraram a ter essa paixão pela educação. Então, no momento que eu falei, olha, eu também quero ser professora, o que eles iam dizer? Né? Eles traçaram esse caminho quase pra você ali já, né? E o aluno nota muito a diferença, né? Do professor que ele quer estar ali, que ele gosta daquilo que ele faz, que ele se diverte fazendo, ou que ele tem uma conexão com aquilo, daquele professor que tá ali pra cumprir um horário, pra ter um salário, alguma coisa. E é tão diferente, né? A gente até, assim, hoje a gente continua estudando, fazendo graduação e outras coisas, e a gente consegue ver isso nas nossas salas de aula também. Imagina as crianças, os adolescentes que também estão ali, né? Sim, eu acho que é muito importante a gente nunca deixar de ser aluno. Não só na sala de aula, a gente como professora, a gente aprende com os alunos. Eu aprendo todos os dias com eles me ensinam cada coisa fantástica. Claro. Agora, eu acho que a gente precisa continuar aprendendo. Eu continuo aprendendo japonês, continuo estudando japonês, porque eu não quero perder esse contato com ser uma aluna de língua estrangeira. Porque da mesma forma que é difícil pra mim conjugar um verbo, mentira, porque japonês não tem exatamente conjugação de verbo, mas assim, da mesma forma que é difícil pra mim lidar com as dificuldades do japonês, eu preciso ter a simpatia de saber lidar com as dificuldades dos meus alunos em inglês. Claro. Então, acho que é muito importante a gente continuar sempre aprendendo enquanto professor. E algo que a gente diz assim na minha família é que ser professor é um chamado. Que você não consegue fugir, não importa o que você fizer. Eu vou fazer engenharia química pra ganhar dinheiro, vai ser professor de química. Fiz direito pra ser advogado, mas minha paixão sempre foram os esportes. Virou professor de educação física. Não adianta você fugir da sala de aula. Quando a sala de aula quer você ali, você vai estar. Você pode ter 30 anos de carreira, 5 pós-doutorados, eventualmente você vai pra sala de aula. Você vai virar professor. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, a minha família nunca foi contra. Eles se preocuparam, porque pais se preocupam com qualquer coisa. É o papel deles. Mas eles sabiam que não é esse drama de, professor vai morrer de fome. Sabiam que não era esse drama. Todas as profissões têm os seus lados positivos e negativos, têm seus prós e contras, né? Isso eu acho que, assim, lógico, o professor no Brasil, ele tem dificuldades grandes, mas se é algo que você gosta de fazer, sabe,
qualquer dificuldade vira só mais uma dificuldade, Sim. né? E tudo tem dificuldade. A vida é uma eterna resolver problemas, né? Então, assim, a gente vai deixar de fazer o que a gente gosta porque tem coisas ruins? Tudo tem, Tudo né? bem. Tudo tem. Se você for ser, sei lá, influencer, você vai ter muitos problemas pra lidar. Se você fosse um youtuber, são as profissões novas que estão surgindo, vai ter muito problema de qualquer jeito, né? Mas eu acho que, assim, professor, eu não lembro quem disse isso, mas eu vi um tempo atrás, numa entrevista, uma pessoa falando que a profissão do professor é a única profissão que você sempre é professor, as outras você está. Eu estou um contador, eu estou um advogado, eu estou fazendo aquilo porque a maioria das pessoas, quando sai do ambiente de trabalho, quer se desconectar daquilo. E o professor nunca se desconecta, né? A gente está sempre pensando em tudo isso porque a gente cria relações, né? Sim, com certeza. E eu acho que a gente faz dever de casa, né? Então a gente continua fazendo dever de casa pelo resto da vida, porque a gente tem prova pra corrigir, tem livro pra corrigir, tem aula pra preparar. Então também tem isso, assim, de que a gente continua sendo professor ao longo do dia. E o meu pai, ele é um senhor de 64 anos, já aposentado há muitos anos, ele nunca parou de dar aula. E ele dá aula em pré-vestibular voluntário, assim, ele não recebe mais nada pra dar aula, ele tem a aposentadoria dele, que é o sustento dele, mas ele não consegue sair da sala de aula. E é legal porque hoje em dia ele só dá aula das coisas que ele gosta. Então ele é professor de geografia, ele já teve que dar aula de, sei lá, geografia urbana, topografia, que não são necessariamente as coisas favoritas dele. Ele gosta mais de geografia política. Então, e aquecimento global, e coisas do tipo. Então agora ele só tem dado essas aulas. É um sonho, eu acho isso. É o que sonho. Eu quero pra minha vida depois que eu me aposentar, assim. Eu quero dar aula, ter todos os contatos possíveis até lá. E depois, é isso. Exato, o hobby, virar um hobby. Virar um hobby. Eu me vejo muito assim, porque tem dias que eu tô pra baixo, que eu tô triste, eu tô chateado. Eu vou e eu dou uma aula que é boa, que é animada, e muda todo dia, muda todo o resto do meu humor e tal, muda uma chave. Então eu acredito que eu vou seguir pra esse caminho também. Não importa o que eu faça, eu sou meio assolão, já fiz de tudo na vida, acho que eu vou continuar fazendo, mas sair da sala de aula é uma coisa que não é uma opção pra mim. Pois é. Não é uma opção. Não. E meu pai, ele dá aula pra mim no quadro, o quadro que ele chama, na verdade, é o vidro do carro. Então ele tá me dando a caroninha, que é a linguagem do amor dele, é dar caronas. Então ele tá me dando a carona. É uma ótima linguagem do amor. Ele tira a mão do volante, desculpa, Detran, mas ele tira a mão do volante e ele começa a explicar as coisas. Usando assim como quadro. Pai, por favor, curva. Pai, sinal. Pai, vambora. E ele, não, porque o albedo e não sei o que, ele já me explicou o albedo 99 vezes. Eu não sei até agora. Mas ele já me explicou o albedo 99 vezes. E é isso. O professor não sai da sala de aula. Exato. E aproveitando que o professor não sai da sala de aula, você saiu um pouquinho que você foi pro Japão, né? Então como é que foi essa escolha do Japão como um destino para fazer a sua graduação? Porque não foi só uma viagem a passeio, não foi só um intercâmbio para experienciar a cultura, foi fazer uma graduação de letras, né, em inglês e japonês, certo? Japonês, no Japão. Então, como que foi essa escolha? Foi uma decisão baseada em um interesse prévio pela cultura japonesa? Você gosta de anime, é otaku e tal? Planejou tudo isso? Como foi? Então, peço desculpa aos otakus, porque não sou. E eu não tinha interesse. É muito triste, é tão bom. Muito, me perdoa. Ver Naruto. Eu vou tentar, eu vou fazer o possível, eu prometo. Mas então, eu não tinha um interesse prévio, assim, na cultura japonesa. Eu vi algumas coisas, e eu, na verdade, acreditava em vários estereótipos e coisas, assim, informações falsas difundidas por aí sobre o Japão e sobre a cultura japonesa. Então, sabe aquela figurinha, não sei se você já viu, mas ela roda em grupo de WhatsApp, que é assim, no Japão, o imperador só se curva para o professor. Que não é bem verdade, tá? Não é bem verdade. O professor também é um tanto quanto desrespeitado lá. E assim, então eu acreditava em qualquer coisa, eu não sabia nada sobre o Japão. Eu falava japonês? Não. Eu falava inglês e eu tinha um sonho. E foi assim que eu fui para lá. Gente, então você foi pra lá sem falar japonês antes, sem saber a língua. Nada. Não conhecia muito da cultura, assim, foi bem crua. Foi bem crua, fui bem doida. Desafio, né? Eu tinha 18 anos. Que coragem. Uma coragem que eu não sei se eu teria hoje em dia. Hoje em dia eu não sei se eu me embarcaria numa aventura dessa de novo. Mas eu tinha 18 anos e o meu colégio era de uma universidade. E essa universidade tem, até hoje, uma parceria com essa universidade no Japão. E todo ano eles oferecem 2 ou 3 bolsas para os alunos desse colégio, do terceiro ano do ensino médio, que estão acabando ali, fazer os 4, 5 anos de graduação lá no Japão. Na minha época, as 2 opções eram Relações Internacionais e Letras. Hoje em dia, talvez até já tenha mudado um pouquinho. Não sei mais como é que tá as opções de curso. Mas pra mim foi Letras, lógico, né? Com todo esse passado que eu já tinha. Claro, né? Não tinha muita uma saída pra ali. E é isso, assim, eu não era apaixonada pelo Japão. Eu não escolhi necessariamente, tipo, eu quero ir pro Japão, quero ir pro Japão.
Eu vi essa oportunidade, eu me inscrevi, eu passei. E eu falei, gente, tá, então agora eu vou ter que ir, né? O Japão que te escolheu, foi O mais ou Japão me menos escolheu. isso. Aham. O Japão me escolheu. É que falar assim, né, sua nossa. Não é. Eles mas, vieram aqui. mas foi um pouco, né? Foi um pouco. A oportunidade estava ali. A oportunidade estava ali, eu abracei. Casou a sede com a vontade de beber Isso, e foi. exatamente. A oportunidade, a água ali aparecendo, foi. E aí eu fui atrás dessa água, eu fui pro Japão. E foi uma experiência, assim, muito, muito, muito espetacular. Foi muito difícil em muitos momentos. Eu acho que a gente acaba romantizando muito a ideia de sair do Brasil. Só que quando a gente sai do Brasil, a gente vive uma vida do brasileiro no Japão. A gente não vive uma vida do japonês no Japão, do francês na França, do americano nos Estados Unidos. A gente vive a nossa realidade, só que no Japão. Então, assim, foi muito diferente, foi muito desafiador. Eu tive que aprender japonês assim, né? E como foi isso? Porque é uma língua que tem uma estrutura completamente diferente da nossa, né? Olha, foi muito legal. Eu não vou mentir, foi muito legal. Eu imagino. Foi muito legal. Eu imagino. Mas é porque foi muito legal pra mim, porque é isso, essa a minha paixão, é isso que eu sou boa. Já foi treinada pra gostar dessas coisas, Eu já fui treinada pra né? gostar disso. E é isso que eu sou boa mesmo. Lembra? Eu gostava de alemão, aí depois eu comecei a gostar de inglês. Eu fiz espanhol, eu fiz francês. Nunca foi muito bem, mas eu fiz. E aí, eventualmente, eu fui fazer japonês. Era o caminho natural das coisas, né? Depois do francês, vem o japonês. Tá ali na lista das línguas que você tem que aprender, com certeza. E então eu já gostava muito. Então, pra mim, foi muito interessante ver, porque eu só tinha tido contato com línguas indo-europeias, eu só tinha tido contato com línguas que são, mal ou bem, parecidas com português. Apesar dos meus alunos falarem, não, teacher, inglês não tem nada a ver com português, é muito difícil. Ah, meu amor, eu sempre falo pra eles, você não conhece o japonês. É porque tem paralelos, né? Tem paralelos, quando tem a gente influências, trata. Exato. Tem palavras emprestadas. Sim, a gente tem muito estrangeirismo disso, então muito. É mais fácil pra gente compreender Demais. A cultura toda tá exposta pra gente, então é mais tranquilo de se conectar com isso. E o inglês tem muita influência do francês, tem toda aquela influência do francês normando no começo. Então, tem uma similaridade que o japonês não tem. O japonês, a estrutura é completamente diferente. E é muito legal porque você começa a ver que a língua reflete muito a sociedade. Então, assim, no japonês, você quase nunca fala, não vou dizer nunca, mas você quase nunca fala pronome primeira pessoa, eu. Você nunca fala eu em japonês. E aí você começa a pensar, coletivismo da sociedade japonesa, tem alguma coisa aí, tem uma coisa a ver. Tinha uma aula da faculdade minha que era só sobre isso, basicamente. Que a gente só lia incrível. Textos sobre isso, e era muito interessante. Era uma comparação inglês-japonês. Como o inglês tem uma vibe mais individualista, enquanto o japonês é bem coletivista na linguagem mesmo. Sim. Então a estrutura é completamente diferente, é que não é alfabeto, né? Mas o sistema de escrita é completamente diferente. E é uma coordenação motora pra escrever aquilo. Que a gente não tem, né? A gente não tem. Acho que assim, chega perto também, se a gente for traçar um paralelo com o inglês, dos fonemas que a gente não tem, não tá habituado a fazer. Exato, e outros assim, mas e as diferenças da entonação, né? Você falar e quais palavras que eu posso usar aqui que não vai confundir? Um this e um these, por exemplo. Então, esse som curto, som longo e tal. Então, tem um pouco disso também na habilidade motora fina, né? Da gente fazer aqueles símbolos todos, perdão. Qual o nome? Então, o sistema de escrita, né? Kanji, hiragana e katakana. São 3, pra não facilitar, né? Pra desesperar um pouquinho também, né? Você fica alegre que vai aprender uma língua nova, mas também, meu Deus, o que é isso? É muita coisa. Eu acho que, assim, como não era um hobby, era algo que eu precisava aprender, porque, olha, esse semestre eu tenho 3 horas de aula de japonês por dia. Semestre que vem eu já vou começar a pegar sociolinguística em japonês, que tem essa diferença. Uma coisa é uma aula, por exemplo, uma aula de inglês do Brazos. Uma coisa é você aprender inglês no Brazos. Outra coisa é você ter uma aula normal da faculdade, um assunto que é ali específico da sua área, lecionado em inglês. E no meu caso, lecionado em japonês. Então, no final das contas, eu apresentei meu TCC em japonês. Que irado. Que eu acho que, assim, depois de eu ter feito isso, eu aguento muita coisa. Dá pra eu fazer. Eu consigo. Sabe? O TCC em japonês foi realmente marcante. Com certeza. Até quando as pessoas falam, parece que tá falando japonês, você entende, né? Eu tô. Você tá lá. 1º de abril, gente, 1º de abril agora, eu falei pros meus alunos, eles descobriram que eu falava japonês. E eles ficaram, teacher, 1º de abril, você não sabe falar japonês. Eu falei, acaba a aula, eu falo em japonês com vocês. Durante a aula, a gente não vai falar nenhuma outra língua que não seja inglês. Mas depois que acabar, eu prometo, eu falo em japonês com vocês. E eu falei, eles ficaram assim, mas como que eu vou saber? Mas foi com o tradutor ali, tem que testar, tem que fazer esse teste agora. É verdade. Vou sugerir pros alunos da Clara que façam isso com o tradutor lá, cobrem ela de novo pra ir traduzindo, pra testar isso. É isso. Te botei na situação ruim já com eles, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eles vão cobrar, talvez. Eles vão cobrar, cobrem. Ai,
Deus do céu. Pensando nos meus alunos depois vendo e falando, ai, teacher, vai lá, vai, Google Tradutor. Aham, exato. Mas você saiu do Japão, voltou pro Brasil e ao invés de seguir uma carreira, talvez usando o japonês e fazendo uso dele, você voltou e quis continuar no inglês dando aula. É. Então, assim, eu sei que você gostava do inglês pelas influências que você teve, pelas bandas, por tudo, mas por que você escolheu o inglês para lecionar e não talvez o japonês ou então uma outra matéria que utilizasse da experiência que você adquiriu lá? Então, essa pergunta é muito boa, porque eu sempre passei a minha vida inteira pensando, ok, quero ser professora, qual matéria? Uhum. Geografia para agradar meu pai? Matemática não foi uma opção? Não, assim, nunca passou pela minha cabeça, não. Biologia passou, viu? Por uns 5 minutos, assim. Olha. Uma parte estranha de mim gostava muito de animais. Ah, entendo. Então eu queria estudar animais, mas aí depois eu vi que não era pra mim. Aham. Mas inglês, especificamente, sempre vai ser o meu top 1. Sempre vai ser a minha paixão. Por mais que eu ame línguas no geral, por mais que eu adore estudar japonês como um hobby, eu adore usar outras línguas e querer aprender outras línguas e ficar, sei lá, aprendendo como conjuga o verbo to be em romeno. Uhum. Apesar de eu gostar dessas coisas mais amplas, inglês sempre vai ser meu top 1. Então assim, eu amo japonês, mas eu não seria feliz dando aula de japonês. Uhum. Apesar de eu adorar japonês. E de eu adorar meus amigos que são professores de japonês e achar que eles são incríveis. Mas a minha felicidade é no inglês. Uhum. Por quê? Eu acho que desde o início, eu acho que isso começou com One Direction, mas depois virou essa chavinha na minha cabeça. 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas no mundo falam inglês. Uhum. Inglês é a língua que te conecta com o máximo de pessoas possíveis. E eu amo falar, caso não tenha ficado muito claro. Uhum. Eu amo falar, eu amo conversar e eu amo trocar com as pessoas. Principalmente pessoas de outras culturas, pessoas que são muito diferentes da gente, pessoas que têm uma criação e uma visão de mundo completamente diferente. E o inglês é a língua que mais proporciona isso. Sim. Indiscutivelmente, mandarim é muito falado, espanhol é muito falado, mas atualmente a língua que mais te dá essa habilidade de se conectar com as pessoas é o inglês. Quer a gente goste ou não, ele conecta todo mundo Demais. de fato. E assim, abre muitas oportunidades pra gente conhecer coisas que às vezes, se não fosse o inglês, a gente não teria acesso àquela cultura, àquele país e tal. Então, vira uma ponte, né? Quer a gente goste ou não, quer a gente concorde ou não, é uma ponte pra acessar Sim. muita coisa, pra conhecer muita coisa. Né? Demais, você pode não gostar de inglês, você pode... Pode ser o contrário de mim. Nossa, eu amo matemática minha vida inteira. Nossa, meu talento não é pra linguagens. Linguagens não é a minha vibe, não é a minha praia. Vamos aprender inglês? Vamos? Aham. Vai ser muito bom pra você, de qualquer jeito. Então, por isso, assim, japonês, eu amo japonês. É meu hobby, eu continuo aprendendo japonês. Eu adoro, adoro, adoro japonês. Mas inglês sempre vai ser meu top 1. Uhum. Não tem jeito. Exato. É isso. E aí você teve esse tempo no Japão, mas uma coisa que a gente não falou é que você ficou no Japão entre 2017 e 2022. Isso. Um período que todo mundo sabe, todo mundo experienciou, o mundo estava passando pela pandemia da Covid-19 e era um caos, assim, uma confusão e uma loucura para todo mundo. Como é que foi esse processo para você que estava no Japão, longe do seu país, com uma cultura completamente diferente da nossa? Então, foi péssimo, eu não vou negar, foi péssimo, foi muito difícil essa questão da pandemia lá. Uhum. A pandemia começou mais cedo, né, pra gente, Uhum. porque por causa da proximidade com a China, a gente acabou recebendo o vírus, recebendo o corona antes do Brasil. Uhum. E desde o começo, desde fevereiro de 2020, eu já falava pra minha família no Brasil, eu falava, olha, fique em casa, isso vai chegar no Brasil, já está chegando aqui. Começou com aquele pânico de acaba o papel higiênico nas lojas, acabou as máscaras, acabou tudo, remédio. Então, assim, foi caótico o primeiro mês, fevereiro foi caótico. Mas eu tava bem no começo, a gente tava bem. Uhum. Depois, a faculdade virou online. E eu não dava muito bem, assim, com aprender online naquele momento. E a gente já tava isolado Uhum. da nossa família, dos nossos amigos aqui do Brasil. A gente já tava do outro lado do mundo, sozinho. Uhum. Com a nossa rede de amigos lá, que eu tinha amigos de todo canto do mundo. Países que eu nem sabia que existiam, até eu conhecer. Mas não conta isso pro meu pai, que ele vai ficar chateado. Mas, assim, gente de todos os lugares do mundo, juntas ali. E aí, de repente, a gente tinha que se isolar entre nós. Então, eu ficava lá sozinha na minha casa. E aí, meu melhor amigo ficava sozinho na casa dele. A minha melhor amiga sozinha na casa dela. E toda essa separação foi muito caótica, foi muito difícil pra gente. E assim, se você tá doente no Brasil, você vai no hospital e você vai dizer pro médico, doutor, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. É uma conversa super normal. Fazer isso em japonês. Como que eu vou chegar no médico e falar, olha, eu estou com falta de ar?
não sei falar falta de ar em japonês. Uhum. Na época eu estudei, agora eu já esqueci. Mas eu não Aham. sei falar falta de ar em japonês. E não é parecido com português, não é parecido com inglês, não é parecido com nenhuma língua que eu conheça, Uhum. que eu já conhecia, no caso. Então, foi muito desesperador isso. Não é todo mundo que fala inglês no Japão. Isso é uma concepção errada que as pessoas têm. Na verdade, inclusive, é muito difícil você encontrar pessoas que falam inglês fluentemente em qualquer lugar Uhum. no Japão. Então, eu ia no hospital da Cruz Vermelha, da Red Aham. Cross, porque tinha mais chance de ter... Porque eles faziam muitos intercâmbios. Eu conheci uma médica que trabalhou na Ucrânia. Então, eles faziam muitos intercâmbios e aí era mais fácil de ter alguém ali que pudesse se comunicar em inglês. Nossa, essa impotência que a barreira da Muito. língua dá deve ser algo desesperador, ainda mais nessas situações, né? Demais. Por si só, você não conseguir controlar a sua comunicação já deve ser algo, assim, sei lá, não dá nem pra falar, né? A gente fica realmente não sem tem o que palavras. dizer. Eu acho que não tem, Exatamente. literalmente não tem o que dizer, né? Então era muito difícil, assim. E lá, as pessoas já usavam máscara antes. Uhum. Isso é uma coisa, assim, do coletivismo japonês. É cultural deles, né? E também, por ser um país insular, é um arquipélago. Uhum. Então, as doenças, elas se espalham muito rápido. Uhum. Tem isso, sabe? Da proximidade, a densidade demográfica absurda. É muita gente naquele país. Com certeza. É absurdo. Acho que o Japão inteiro cabe no Tocantins. Caramba. E a população é, tipo, 130 e vral milhões. É muita gente. Sim. Então, a densidade demográfica, as pessoas muito próximas, vivendo em espaços muito pequenos, as doenças se espalham assim muito rápido. Então, eles já tinham esse hábito de, bom, acordei com sintomas que a gente tem agora no Brasil, né? Uhum. Que é uma coisa, um saldo positivo dessa situação catastrófica. Uhum. Que você tá com um sintoma, poxa, vai de máscara, sabe? Tá meio resfriadinho, tá com uns espirrinhos, você não sabe o que é, vai de máscara. Então, eles já tinham esse hábito. É tão legal a gente ver quando as pessoas adotam isso realmente pra vida, porque se preocupa com os outros, né? E a gente Sim. adotando essas medidas que, assim, a gente viu que funciona e viu que faz bem, que outros países já tinham antes, a gente começar a fazer isso também, Eu acho dá que é uma muito esperança, bom. né? Dá um acalentozinho. Exatamente. Eu acho que o que a gente tem que sempre procurar fazer é pegar o melhor de todos os lugares. Uhum. O Japão não é perfeito, tem muitos problemas. Muitos problemas. E o Brasil também. Uhum. E eu acho que a gente cruzar as coisas positivas é o que eu tento fazer em sala de aula. Pegar o que eu aprendi de positivo lá e o que eu sei de positivo do Brasil e colocar junto Uhum. na sala. Porque é isso, essa coletividade é bem interessante, esse coletivismo é bem interessante. Então, essa sensação de que eu preciso me preocupar com o outro. Eu acho que isso é muito importante pra gente ensinar pras crianças, principalmente, né, pros alunos mais jovens. Então, a gente mostrar pra eles que na sala e fora da sala, dentro da escola, e aí eles vão entender que depois o mundo todo é assim, a vida deles é assim, a sociedade é assim, a gente precisa fazer as coisas juntos, a gente precisa se ajudar. Então, tudo para funcionar na escola precisa que o staff, que o corpo docente, os alunos, os professores, todo mundo trabalhe junto para as coisas acontecerem de verdade. Então, o Japão é muito isso. E isso é muito forte. É muito interessante, os alunos limpando a própria sala. Eu achava isso muito legal. É uma coisa tão simples. Sim. É algo tão simples. E aí eles faziam isso. E eu falava, nossa, a gente podia trazer isso, sabe? Um A gente senso de podia responsabilidade pelo coletivo, pelo que isso dá, né? coletivo. Desde tão cedo, a gente sofre tanto para poder ensinar essas coisas aqui no Brasil para as crianças, para os adolescentes, né? Mas se a gente implementasse esse senso de responsabilidade com o próximo antes e mais cedo, é algo que fica tão mais fácil, né? Sim. Que a gente imagina se a gente tivesse que aprender, sei lá, a entender que a gente tem que escovar o dente a partir dos 20 anos. É um hábito que para construir isso ia ser horrível. Sim, Mas, poxa, a gente implementando antes, dá para fazer ser algo natural, né? dá. E Com aí, certeza. a gente deixando um pouco esse assunto de lado, esse assunto mais pesado, mais triste da pandemia de lado, Sim. mas ainda falando dessa união e dessa preocupação com o outro, como foi a sua imersão na cultura japonesa, sabe? Assim, que experiências, que aspecto que você achou assim mais desafiador ou talvez mais surpreendente desse país tão diferente do nosso? Eu acho que assim, no quesito cultura, por incrível que pareça, tatuagem. Tatuagem é um grande tabu em solos nipônicos. É um grande tabu. Eu imagino. Os jovens não estão nem aí. Eles adoravam. Então, a galera da minha idade, a galera da faculdade me parava na rua e perguntava se doeu. Via as minhas tatuagens e achava super legal. Perguntava onde é que eu tinha feito. Eu, poxa, eu fiz no Brasil. Aí eles ficam, pouco longe, né? Um pouquinho só. Então, os jovens adoram, mas não são os jovens que fazem as leis e os regulamentos do Japão. Então, assim, academia, piscinas, clubes, praia normal. Praia.
todos esses lugares não poderia... aqueles onsen também, as hot springs, sabe? Aqueles banhos públicos. Sim. Também não pode mostrar tatuagem. Então, eram vários lugares que eu não tinha acesso, porque eu tinha tatuagem... Eu tinha 14 tatuagens, eu ainda tenho. Tinha muitas tatuagens. Ainda tenho, né? Poxa, elas não desapareceram, caíram. Tem tanta gente tirando, né? Vai que, né? Pode ser, não mas é o caso. Não é o caso. Amo minhas tatuagens. E aí, então assim, mas o que mais me pegou era escola. Porque era onde eu trabalhava. Então, escola em curso, você não pode mostrar tatuagem. Porque as crianças, a justificativa as crianças vão ficar impactadas de maneira negativa, os pais vão achar que você tem alguma ligação com a máfia. A cara da máfia japonesa. E as minhas tatuagens de Harry Potter e Florzinha. Exato, realmente né? muito intimidadoras. Remete muito a muito a máfia, remete muito. Então, mas era a regra. Então, um calor de 40 graus. Querendo ou não querendo, assim, a gente tem os nossos motivos, mas eles também têm o motivo da influência, né? Porque, assim, eles vão ver uma tatuagem, não vai necessariamente associar a Harry Potter a isso ou aquilo, mas vai associar o que eles conhecem como tatuagem ao conceito que eles têm, né? Sim, então, um medo que, infelizmente, acontece bastante. Mas tá mudando muito. A nossa geração já não pensa mais assim. A nossa geração já muitos fazem em lugares estratégicos, pra ainda poder ter acesso a esses lugares que não pode entrar com tatuagem. Então, assim, no pé, sabe? Na barriga, num lugar que possa cobrir. Assim, no ombro, um lugar onde uma camiseta cobre, algo do tipo. Mas, então, nas escolas não podia. E as pessoas acham que o Japão é frio. O Japão é frio no inverno. No verão, 40 graus. É mesmo? Igual aqui. Caramba, eu não sabia Só que chegava pior, tanto, assim. Porque é mais úmido. Era horrível. Não, verão de Tóquio, não recomendo. E toda coberta, né? Toda coberta. Eu ia dar aula de camisa social. Meu Deus. Toda mauricinha de camisa social, sabe? Até aqui, assim, me cobrindo das tatuagens pra eles não poderem ver. O que eu fazia é que eu ia até o trabalho de regata, de camiseta. E aí, quando eu chegava perto, por exemplo, na estação do meu trabalho, eu botava uma camisa social. Mas os meus chefes, eles me aconselhavam a não fazer isso. Porque, um pai pode te ver na rua. E realmente. É verdade. Mas eu não aguentava, era muito quente. Nem imagino, eu nem imagino. Mas assim, eu imagino que deve ter sido mais desafiador ainda, porque além de ser professora, de ter tido a experiência de dar aula no Japão, você teve outras experiências profissionais, né? E assim, nos bastidores eu ouvi por passarinhos que me contaram que até mesmo como modelo você atuou lá. Como é que foi isso, então, pra cobrir as tatuagens ou não cobrir as tatuagens? Não cobria. Não cobria. Nesse momento, Olha, não. ousada. Mas então, é porque eu era uma jovem universitária e eu vivia com uma bolsa de estudos, que era muito boa, tá? Era uma bolsa bem legal, assim, dava pra sustentar. Só que eu queria dinheiro pra viajar. Poxa, eu tava ali, já tava obrigada a ficar 4 anos lá. Já tava ali, obrigada. Então, gente, nas férias eu queria conhecer a Ásia, eu queria ir pra outros lugares. Então, pra juntar dinheiro pra fazer as viagens, eu comecei a fazer muitos bicos. Além do meu trabalho, que eu já, desde o 2º ano da faculdade, já trabalhava como professora de inglês em curso, escola, eu fui animadora de acampamento de férias. Animadora, ensinava coreografia pra eles. Que legal. Eu ensinei várias coreografias brasileiras. Eu ensinava forró, eu ensinava muita coisa. Funk eu nunca cheguei a ensinar, tá? Porque era um pouco mais difícil. Mas todo o resto eu ensinava bastante coisa pra eles. Então, acampamento de férias, eu dei aula de balé. Mas daqui a pouco eles aprendem funk também. Então, o Brasil tá popular, então tá chegando. A gente é muito popular. Exato. Tinha um clube na minha universidade, que era o Clube de Música Brasileira. E eles tinham funk. Então, tinha galera que tocava e tinha galera que dançava. E várias vezes eu fui lá conversar com eles pra ajudar. Porque eu também era de um clube de dança, mas era do clube de hip hop. Porque eu sempre fui bailarina também. Que legal. É meu outro hobby. Tá vendo? Outro hobby. Sempre fui bailarina. Inclusive, em algum momento da minha vida, eu cruzei com a Summer. Nossa coordenadora, linda diva, Summer, que também foi professora de balé. Então, a gente do Brasas tem muito isso, né? Eu acho que os professores, e assim, eu passando pelo Brasas Cast, entrevistando tantas pessoas, eu vi que muitos deles têm uma trajetória que é assim, a Solan. Tem muitas coisas, tem muitas funcionalidades, muitas experiências diferentes. E é uma característica meio que a gente tem de ser meio maluquinho, explorar tudo, né? Sim, acho que principalmente nas artes. Eu conheço muita gente que fez teatro e virou professor do Brasas. Eu conheço muita gente da dança que virou professor do Brasas. Eu tenho amigos, assim, que já eram amigos da dança e a gente se encontrou no Brasas. Sabe? Algo do tipo. Então, eu dei aula de balé. Eu dava aula de balé em inglês pra preparar as alunas que iam fazer... Nossa, era uma escola de balé super fancy. Super balé assim, já alto é nível. bem chique, balé já bem é uma coisa fancy, fancy, né? Bem pomposo. E elas eram assim, aquela professora de balé bem clássica, assim, bem posuda. E aí, essa professora, ela me chamou, porque eu tinha esse histórico de... Eu era formada em balé clássico e eu era professora de inglês. E ela me chamou por indicação de outra pessoa pra eu dar aula de balé pras meninas, pra elas se acostumarem com como é uma aula de balé internacional. Porque muitas delas iam pro Miami City Ballet, elas iam pra outros lugares nos Estados Unidos pra aprender balé.
Então eu dei aula de balé. E eu fiz um ensaio pra uma revista bem amadora, de moda. Era uma coisa assim, moda nos 80. Eu ainda tenho essas fotos com umas jaquetonas, assim, umas ombreiras. E eles me chamaram... A gente vai ter acesso a isso? A gente vai... Ah, eu posso. Pode? Posso. Eu fiquei curioso. Eu posso mandar. Tudo bem, não tem problema. Eu já tô aqui, eu vou mandar. Não é? E é bom que os alunos conhecem também. A gente passa uma vergonha a mais na aula. Eles já sabiam desse seu histórico de modelo, de bailarina? Eu acho que não. Talvez seja um pouco impressionante. Olha que legal. Balé, talvez. Não balé, mas sapateado. Eu falo muito sobre sapateado em sala de aula. Acho que a gente fica batendo pé, às vezes, dando aula. Tem bastante. Eu tô batendo pé, daqui a pouco eu tô fazendo um ritmo mesmo. Eu estou sapateando. Sim. Então, essa parte pra mim, automático é essa aqui, ó. Eu fico no estalo assim, ó. Eu peço ônibus assim. Eu peço ônibus fazendo. Eu já estalei o dedo pro meu pai. Falei, pai. Eu fiz isso com minha noiva um dia, não deu muito certo. Tadinho. Foi uma situação. Tadinho de mim, você, no caso. eu falei, porque. Mas tá tudo bem, hoje em dia tá resolvido. Eu espero que ela entenda. É uma coisa de todos nós, não é só ele, todos nós. Exato. Temos essa situação. As meninas fizeram um vídeo. We're Brazos teachers. Of course we snap our fingers all the time. E é isso. Com certeza. A gente estala o dedo o tempo todo. Mas enfim, então eu fiz balé. Fiz esse ensaio pra essa revista. Eu acho que a parte mais assustadora é que eu tava com cabelo pintado de preto. E eu fui chamada porque eu era exótica. Isso é muito interessante, né? Sim. Porque no Brasil eu sou extremamente mundane, assim, extremamente o de sempre. Brasileira, extremamente brasileira. Mas pra eles, cabelo cacheado é uma coisa absurda. E assim, até hoje, todo mundo não acredita que meu cabelo era natural. Eu falo, gente, se vocês forem pro Brasil, vocês vão ficar passados com a diversidade de cabelo que a gente tem. Com certeza. Eles vão ficar passados. Diversidade de tudo, né? Assim, de tudo. E aí, uma vez eu cheguei com o cabelo molhado no ensaio de dança e eles, uá, teu cabelo não é tipo babyliss? Não é feito assim? Eu falei, não, gente. Eles, é permanente? Eu falei, não, gente, eu nasci assim. Nasci assim de cabelo cacheado. Algumas pessoas nascem com cabelo cacheado. Olha que loucura. Não é? Mas diferente, não dá pra contar, é um mundo à parte. sabem, mas exato. Não estão acostumados com isso. Assim como a gente não tá acostumado com várias coisas que são super presentes pra eles. Sim. E é normal. Com certeza. E eu imagino que a cultura deles deva ser um pouco mais fechada em comparação à nossa, ou não? Eu acho que talvez é algo que vem mudando. Mas eu acho que eles são mais resilientes e mais hesitantes em relação a influências muito diferentes. Então, assim, o Japão está envelhecendo. A população japonesa já é muito velha e eles precisam de imigrantes para sustentar a economia japonesa. Então, tem entrado muitos imigrantes. Todo mundo já sabe disso. Independente da idade, independente do seu ramo profissional, todo mundo sabe que os imigrantes estão sustentando ali aquela economia. Então tá entrando muito brasileiro. Você sacode uma árvore e cai 5. Muito brasileiro, em todos os lugares. O brasileiro tá em tudo que é lugar, Caraca, né? Tá em tudo que é lugar. Né? A gente realmente se espalha e domina onde a gente chega. E a gente deixa a nossa marca. Demais. E ainda mais com a popularidade que o Brasil tá tendo hoje, o Brasil é pop, né? O Brasil é pop. O Brasil é muito pop hoje em dia. O Brasil é pop demais. Nossa, e tinha vários brasileiros. Depois que eu descobri o fenômeno boate brasileira, bar brasileiro, eu nunca mais fui triste naquele lugar. Nossa, e eu tinha muito brasileiro, eles vão pra lá. Tanto para trabalhos, assim, mais específicos, mais especializados, tanto para essa coisa meio assolã, meio vou chegar lá e vou ver o que acontece. E é isso, tem emprego para essas pessoas. Tem oportunidade de trabalho para essas pessoas por conta da pirâmide demográfica do Japão. Então, assim, eles vão ter que aceitar, sabe? É uma coisa que mesmo quem é relutante em relação a isso, vai precisar aceitar que esse é o futuro. Eu acho que é. E voltando assim para esse ambiente de trabalho, quais foram as diferenças, então, você atuando como professora, que você conseguiu ver mais e teve mais choque assim entre o Brasil e o Japão? Eu acho que começando por esse pensamento coletivo, foi uma coisa que me pegou muito no começo. Eu não tinha essa noção de como que eles lidavam com problemas coletivos. Então, assim, se alguém ainda tá na sala de aula, ninguém vai sair da sala de aula. Todos juntos, assim, todos trabalhando de forma coletiva. Isso não significa que não tem bullying, que não tem problemas que a gente vê nas salas de aulas do Brasil. Tem. Todo esse tipo de coisa acontece. Mas eu acho que a forma como é lidado é bastante diferente. E eu acho que algo que me marcou bastante, que na verdade é um elogio ao Brasil, nesse sentido, são as formas que a gente está lidando com a educação inclusiva hoje em dia. Então, assim, o Japão, ele tá muito na frente em relação à acessibilidade para pessoas com deficiências físicas.
rampa, elevador, aquele brailezinho no chão amarelinho, sabe? Pra pessoas com deficiência visual poderem Sim. se orientar. Então aquilo tem em todos os lugares, não tem um lugar que não tem aquilo. E às vezes você vai seguindo, assim, aquele brailezinho amarelo no chão, e ele vai subindo, todos os lugares vão ter aquilo. É impossível você chegar numa escola que não tem acessibilidade para pessoas com deficiências físicas. Mas as deficiências invisíveis, outras questões, não estão sendo muito bem trabalhadas, não estão sendo muito bem incluídas. E aqui no Brasil, educação pública e privada, a gente já tem uma força, uma demanda, a gente já tá colocando muito mais esforço nisso. Em como é que a gente vai adaptar? O Brazos é um que está se adaptando muito tá procurando formas de explorar e adaptar para que essas crianças e esses alunos tenham uma experiência de aprendizado completa e tão boa quanto. Então, eu acho que nisso o Japão tá bastante atrasado nessa situação. Então, teve um episódio que aconteceu comigo na minha primeira semana em sala de aula. Primeira semana em sala de aula, eu percebi um aluno que estava se comportando de uma maneira diferente dos outros alunos. E aí eu falei, gente, eu vou descobrir aqui sobre esse aluno. E eu fui falar com a minha diretora. Eu falei, querida diretora, tem esse aluno aqui e eu tô sentindo isso, isso e aquilo. Ela, você não pode falar isso. Você não pode falar isso. E aí eu falei, hã? É um estigma, né? Eu falei, um estigma muito grande que a gente ainda tem na sociedade. Sim, e eu falei, quê? Não pode falar o quê? Ela falou, não, você não pode falar isso. Você não pode dizer isso. Você não... E eu falei, gente, mas como é que eu vou correr atrás da ajuda que eu preciso dar pra ele? Sabe? Eu falei, eu tenho 19 anos, é a minha primeira vez em sala de aula. Eu não tenho experiência. Eu preciso de ajuda pra isso. Ainda não tinha chegado nessas matérias da faculdade, sabe? A faculdade também não tinha me treinado pra isso. Então, essa diretora falou, não pode, blá, 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 mudou de assunto, varreu o chão, foi fazer outra coisa. E eu falei, bom, quem que eu conheço que vai me ajudar? Eu falei, com a mãe do meu ex-namorado. Então, eu tinha um ex-namorado brasileiro e a mãe dele ainda é, eu acredito, pedagoga. E ela super especialista em lidar com esse tipo de situação. Então, eu falei, e aí, me ajuda? E ela me deu várias dicas, ela mandou áudio, ela escreveu, mandou várias dicas pra eu conseguir incluir ele da melhor forma possível e deu muito certo. Então, as coisas começaram a dar muito certo. E eu fiquei, gente, realmente, eu não vou ter orientação, eu não vou ter ajuda em relação a isso aqui. E isso é uma coisa que a gente fica... Porque eu acho que a gente romantiza muito e a gente tem umas ideias, assim, de tudo fora do Brasil é perfeito e tudo no Brasil é horroroso. Não é bem assim, tem coisas boas, tem coisas ruins. Como eu falei, eu acho que o coletivismo das escolas japonesas é super interessante pra gente trazer, pra gente usar aqui. Então, a ideia de que, cara, tudo bem, você tá aí no seu celular, fazendo as coisas que você precisa fazer, você tá fazendo o seu dever, mas quando você terminar, você não quer ajudar seu colega? Isso é uma coisa que eu aplico, assim, tem um written exercise, aí tem um minutinho extra, tá, vamos se ajudar, e aí, sabe, como é que os alunos podem estar ali um com o outro no Kids, que eles têm atividades de desenhar, de pintar, colorir, fazer aqueles quadros do Van Gogh, aquelas coisas de Van Gogh que a gente faz em sala, eu amo Art Zone, eu amo também. fazer, eu amo. Esses eventos são maravilhosos, são momentos muito bons pra gente é muito legal. descontrair com os alunos, demais, né? Demais. E fica sujo, rola uma sujeirinha, é meio caótico. Mas é tão legal. Mas é bom, faz parte se sujar, sabe? Eu acho que a gente tem essa síndrome muito de vira-lata e a gente se jogar pra baixo e falar que não pode muita coisa. Então, se aparece um erro aqui, se tem uma sujeira ali, a gente já quer corrigir tudo isso, mas faz parte do processo, faz né? parte. Até mesmo eu acho que é uma análise, uma metáfora que a gente pode trazer muito pra sala de aula. Pra gente poder aprender, a gente tem que errar. Então, pra gente poder produzir alguma coisa, a gente tem que sujar, a gente tem que fazer isso, sabe? Mas é importante saber limpar também depois. Então, assim, eu acho que é legal a gente, como você falou, a gente aproveitar tudo de bom que tem de cada pedacinho. A gente, como brasileiro, tem uma mania de se jogar pra baixo demais em comparação, principalmente em comparação aos outros, que a gente tem que começar a deixar isso um pouco de lado e só viver a vida e fazer as coisas do jeito que a gente faz sem querer se comparar ou botar pra cima e pra baixo, né? Eu acho que se colocar pra baixo é uma coisa que a gente faz demais. Nossa, é uma síndrome de vira-lata, assim, que tá muito incrustada na gente, de porque lá fora é tudo melhor, é tudo melhor, é tudo melhor. Calma, o que é melhor? Exato. Vamos ver o que é melhor? O que é melhor a gente realmente é melhor, então vamos trazer. Então o que é melhor a gente pode se inspirar. Mas, gente, o Brasil é um país fantástico, com cientistas maravilhosos, que são assim, que pensam em muitas coisas. A odontologia brasileira, algo que eu não sabia, eu aprendi recentemente, é super avançada e referência mundial. Exato. Então, assim, eles é que têm que aprender com a gente também, sabe? Também existe coisa que a gente pode contribuir. Com certeza. E se tem um lugar que a gente não se coloca pra baixo em momento nenhum, eu acho, são as redes sociais.
Sim. Eu acho que o brasileiro também tá bem avançado no é mercado bom. de memes, no mercado de Sim. produção de vídeos e de influencers, de coisas do tipo. E uma delas é você. Você tem uma experiência muito bacana no TikTok da empresa, certo? Como que é produzir esses vídeos e trazer essa outra linguagem, né, para poder ensinar também as pessoas? Como que é essa experiência para você? Eu acho fantástico, eu adoro gravar um TikTok. E é engraçado porque na minha conta pessoal, eu tenho uma conta privada, que eu não deixo aluno nenhum me seguir. Não adianta pedir, a gente já conversou sobre isso. Quando você terminar o Book 10, a gente vê. Aí eu converso, eu penso. Tem que ter, né? Eles Tem me que ser acham assim. o tempo todo e fica lá, solicitação pra seguir todos os meus alunos. Uhum. Ainda mais os juniors, assim, que eu sinto que eles são mais curiosos pra Aham. saber como é que é a vida do professor fora da sala. Demais. Não vão me seguir agora, tá? Tá certo. Teacher ama vocês, mas não vai ser agora. Tem que ter limites, Tem que ter divisões, limite, divisões tem que de ter algumas limite. coisas. Eu Aham. tenho uma vida fora da sala e eu... Mas segue o Não TikTok dá. do Brasas. Vai lá que ela tá lá, Mas vocês então, vão ver ela lá. aí eu Ó. quero chegar. Aí tem o TikTok do Brasas, das unidades. E, nossa, espetacular. Eu adoro trabalhar nisso. Eu adoro fazer TikTok. Eu adoro produzir esse conteúdo. Eu consumo muito Uhum. TikTok. Não só TikTok, Instagram, YouTube, tudo. Eu consumo muito redes sociais. Eu consumo muito essa coisa de como a gente traz educação para as redes sociais. Uhum. Que eu acho que é um ponto muito importante. Porque existe um tradicionalismo de, sala de aula, zero celular. Uhum. Não, porque o que tá na internet é mentira. O que tá na internet é ruim. E o que a gente faz em sala de aula é sagrado. Uhum. O que a gente faz em sala de aula é sagrado. Com certeza. Mas a gente pode usar as redes sociais como auxílio. Claro. E é pra isso. Eu sei que você não vai, enfim, aprender inglês só no TikTok. Mas é pra te auxiliar, é pra te ajudar em alguma coisa. Então, acho muito legal quando a gente traz um mini drill, por exemplo, do Brasas, que é quando a gente pega uma coisa e a gente associa a outra. Então, Uhum. very hot, boiling hot. Sim. Quando a gente associa esse tipo de coisa, a gente trazer isso pro TikTok, trazer isso pras redes sociais. O aluno vê, a minha teacher falou sobre isso em sala de aula, olha que legal. E aí ele pratica, e aí ele vê. E, gente, eles estão no TikTok. Sim. Não é melhor a gente ir até onde eles estão? Isso é tão Que a gente importante, tentar né? Isso tirar é tão eles de legal. lá. A gente se colocar na posição do aluno, né? E se Exatamente. colocar onde ele tá e alcançar ele lá. Não é É. querer só tirar ele do lugar que ele tem conforto e trazer pra gente Demais, também. não né? tem como a gente querer tirar eles daquele lugar que... Poxa, ninguém me tirou do Facebook, sabe? Uhum. Ninguém conseguiu me tirar do Facebook. Exato. Ninguém conseguiu tirar a galera do Google, quando o Google foi inventado, que também Uhum. foi toda uma coisa calamitosa. Calamitosa? Calamitante? Ai, meu Uma Deus, das duas, uma a minha das mãe, duas. professora de português, desespero. Mas enfim, então eu acho que a gente precisa, na verdade, ajudar eles a navegar as redes sociais. A Uhum. gente precisa mostrar pra eles como que eles entendem que uma informação é falsa e Uhum. que uma informação é verdadeira. Sim. Então, qual é o tipo de criador de conteúdo que eles devem seguir ou não? Uhum. Então, eu acho que é muito importante, na verdade, a gente parar de ignorar que isso existe, parar de tentar tirar eles de lá, entrar lá e ajudar eles. Ajudar a guiar, né? Ajudar eles a guiar. Com Ajudar a certeza. guiar eles por onde eles precisam passar. Então, que criadores de conteúdos que vão ser nocivos para a vida deles, para a saúde, para a relação que eles têm com comida, com aprendizado, com exercício físico, com Uhum. compras, com estética, com todos os assuntos que estão nas redes sociais. E como que a gente mostra para eles. Não é dizer assim, olha, fulaninho é bom, fulaninho é ruim. Mas é assim, olha pro fulaninho. Uhum. Fulaninho bota fonte. Fulaninho é um historiador que faz TikTok de história. Ele bota fonte? Uhum. Ele não bota fonte. Como é que ele tá dizendo? Sabe? O que ele tá trazendo ali de informação pra você? Que tipo de informação? Uhum. Sabe? Quem é ele? Qual é Sim. o background dessa pessoa? eu Buscar as acho que- referências, né? Sim, demais. E eu acho que nas redes sociais do Brasil a gente se importa muito com isso. A gente pensa muito no que a gente vai botar ali. Uhum. A gente pensa, o que o aluno vai pensar? Tá, mas será que ele vai entender isso? Uhum. Ou será que ele vai entender outra coisa? Será que isso aqui realmente é o que vai ajudar ele? Então, é importante, eu acho, a gente ajudar eles a seguir, a navegar por redes que estão ali para ajudar. Com Que certeza. não vão trabalhar, que estão ali para ajudar. Com certeza, eu acho que é isso. Eles precisam muito mais de um guia do que de proibição ou de ordens, sabe? Demais. Mais de pessoas para se inspirar e para guiar, com certeza. Sim. Pra gente amarrar um pouco o nosso papo, estamos chegando ao final de mais um episódio, mas antes disso, a gente tem algumas coisinhas que a gente ainda vai fazer e vai brincar, e a primeira delas é o nosso quadro Manda Brasas de volta aqui. Essa urna maravilhosa com algumas perguntas um pouquinho mais pessoais pra gente descobrir um pouco da Clara, da Teacher Clara. Tá E bom. aí, eu te convido a tirar uma perguntinha daqui. Vamos lá, pelo amor de Deus. Qual é a trilha sonora da sua vida? Acho que eu tenho um chute de palpite? banda. Palpite. Fala. Não, mas vou deixar você falar. Acho que o pessoal vai saber. Na verdade, você não vai acertar. Vocês não vão acertar essa. Por quê? Quer dizer, os meus alunos vão.
One Direction foi uma coisa muito que marcou a minha vida nesse momento aí anterior. Não foram eles. Mas hoje em dia, gente, a trilha sonora da minha vida é Beyoncé. Então você foi por outra direção. Eu continuo no pop, né? Não pegou, não foi, mas... mas desculpa. É porque o One Direction... Eu tento. Eu fui em Other Ela Direction, vai... eu fui em Mas Other entendo. Direction. One Direction. A gente finge que ri, gente. A gente bota um barulho de auditório rindo. Isso aí. Não, então. Pois é, One Direction foi uma coisa assim mais do passado. Hoje em dia, aquela música do karaokê pra gente cantar juntas, sabe? That's what makes you beautiful, juntas. Mas a trilha sonora da minha vida é Beyoncé. Eu amo Beyoncé. Com um álbum novo chegando aí também. Nossa, tá maravilhoso. E lançou meia-noite, eu fiquei reagindo, assim, em tempo real, sabe? Todas as músicas eu tweetando, assim, desesperada. E os meus alunos sabem, tanto que toda vez que a gente faz a pergunta, who's your favorite singer? Ou alguma coisa do tipo, quem é o seu cantor favorito? Quem é um cantor muito bom, um artista muito bom? Eles olham no fundo dos meus olhos e eles dizem, Beyoncé. Com certeza, porque né? eles sabem. É o concurso. Com certeza. Diva. Diva maravilhosa. Eu amo. É isso. Muito obrigado, Clara, pela sua participação. A gente ainda não acabou, mas depois desse papo todo, de uma conversa gostosa dessa, de falar de música, de falar de viagens, de falar de tudo isso, de trabalho, dá uma fome, né? E pra isso, quem quiser tirar a barriga da miséria e não ficar só no gostinho, a gente tá de volta com os nossos parceiros, o Zina Burger, e eles têm hambúrgueres, assim, maravilhosos, deliciosos. A gente já vai ter mais coisas com eles também, mas, assim, tem opção pra todo mundo, tem opção vegetariana. Quem não quiser comer hambúrguer também, tem opção de pratos, tem sobremesas, tem de tudo. É só você ir no Instagram, @UsinaBurger, procurar lá, eles são excelentes, um serviço excelente, uma imagem excelente, um Instagram bonito. Ai, eu amo não só o Instagram, bonito. mas as unidades deles são muito maravilhosas, muito maravilhosas. Então, vai lá, aproveita que a gente tem cupom, a gente tem desconto, clica por aqui, tá? Aqui, vocês vão achar, ok? E, além disso, quem quiser também participar um pouquinho mais de cultura, aprender um pouquinho mais sobre outros lugares, sobre outras realidades, a gente faz isso muito viajando, mas também faz muito em filme, né? Sim. E outro parceiro que a gente tem incrível é a UCI Cinemas, que com eles vocês podem se divertir nas salas de cinema, mas além disso também podem aprender muito. Quem quiser reservar as salas do cinema de UCI para fazer reuniões, para fazer palestras e outras coisas do tipo, ou até mesmo para uma sessãozinha privada, é só entrar no site da UCI Cinemas que vocês vão saber tudo por lá e você também. Porque a gente tem aqui um presentinho, uma lembrancinha para poder dividir com você. Tem uma lembrancinha do Brasas, mas também tem uma lembrancinha da UCI Cinemas. E eu posso abrir aqui? Com certeza, por Oba, favor. calma aí. Deixa eu abrir essa aqui primeiro. Ai, gente! A UCI Cinemas convida você para assistir a um filme. O código abaixo deve ser trocado por ingresso nas bilheterias de cinema. Ai, gente, eu amo, eu quero. Maravilhoso. Já pega o hambúrguer, já vai pro cinema, já faz aquele pacote legal. E muito aí, obrigada. Que nada, que isso. A gente que agradece a sua participação aqui. É só um carinhozinho pra gente retribuir um pouco disso. E agora deixa eu abrir o outro. Desculpa, Esse é o queridinho, eu sou ansiosa. Esse é o queridinho. Ai, eu acho que eu sei o que é. Pelo pezinho. Ai, eu vou ficar muito feliz. Nossa, eu vou mostrar pra todo mundo. Caramba. Ai. A canequinha do Brasascast. Maravilhosa. Muito obrigada, gente. Eu amo. Essa é a nossa especial daqui. Eu também tenho a minha já, ó. Então, estamos fazendo aqui a nossa união das canecas. É isso, união das canecas do Brasascast. E aí, eu amo. Quem não quiser tanto, não tá tanto no clima do entretenimento agora, mas tá correndo atrás, tá querendo estudar, quem escuta o Brasascast, quem trabalha no Brasas, quem é aluno do Brasas já tá acostumado com qualidade de ensino. Isso a gente tem muito, isso é inegável. E quando o assunto é ensino, não tem como não lembrar da Veiga de Almeida, da Universidade Veiga de Almeida, que é outro parceiro que a gente está trazendo para essa nova temporada, uma das melhores universidades do país, segundo o MEC, e uma das mais tradicionais também. E aí, com a pós 100% online da UVA, você conta com uma grande variedade de cursos para atender todos os seus objetivos profissionais. Você pode buscar lá conhecimento em todas as áreas, 100% online, no conforto da sua casa. E aí, quando a gente fala da pós da UVA, não tem como lembrar do cupom de desconto que a gente também tem aqui. Vamos atrás disso, vamos buscar conhecimento, galera, vamos estudar mais para a gente alcançar muitas outras coisas. E é isso mesmo, desconto exclusivo de 45% para os nossos ouvintes aqui do Brasascast, ok? Então não é pouco, vai lá, aproveita com o cupom PÓSUVA45B, vai estar aqui também. PÓSUVA45B. Entra lá, entra em contato com a Veiga e vai atrás. Corre atrás, galera. Adorei.
E aí, pra gente ter um pouquinho mais de cultura junto com a uva e com o Brazos, a gente também quer saber de você. O que você tem pra indicar um pouco pra gente de conhecimento nessa nova caminhada que a gente tem e também com um projeto muito legal que a gente tá junto com o Brazos, de todas as redes sociais, do Aprendendo Juntos. E a gente quer aprender um pouquinho junto com você também. Então, o que você tem de indicação de conteúdo pra gente? Então, gente, eu vou recomendar 3 coisas, cada uma é uma coisa diferente. Uma série, um canal no YouTube e um TikTok. Por que não? Então, Claro, a série que eu tem que gostaria... ter. Claro, lógico. Ainda mais eu. A série que eu vou recomendar é Abbott Elementary. É uma série que parece um The Office. Pra quem gosta de The Office, eu acho que vai gostar. Tem uma vibe The Office, tá aí nos streamings. E é uma série sobre o dia a dia de uma escola. Uma escola de ensino fundamental na Filadélfia, nos Estados Unidos. É bem naquela vibe de documentário filmado, mas Isso, encenado, exatamente. né? Você olha pra câmera assim, tipo... Aham. Algo muito louco acabou de acontecer, fica quebrando a quarta parede. Sim. É muito legal. Eu acho que é muito legal pros professores que estiverem escutando, porque eu acho é a nossa vida, um pouco. É um pouco demais, assim, é um drama, mas é a nossa vida. Tem muitas situações ali que você fica, meu Deus, aconteceu comigo semana passada em sala de aula. Aham. E é muito legal. E tem relação entre os professores também, tem a diretora, aí tem os janitors, né, as pessoas que ficam ali, os auxiliares de serviços gerais, todo mundo por ali, é super legal. E eu acho que pros alunos também é interessante pra vocês verem, terem um gostinho de como é a nossa vida por trás das câmeras, não, saindo da sala de aula. Saindo da sala de aula. O que a gente sente? O que acontece na sala dos professores? Calma, não é pra levar tudo a sério. Tem coisa ali que não é a realidade. Mas assim, os caos da nossa vida, os caos. As coisas caóticas que acontecem. Os Então, bastidores. Abbott Elementary. Os bastidores das aulas, Os né? bastidores. O que eles não veem. E o esforço que leva também, sabe? Porque é muito legal que você vê os personagens passando por esse sufoco de, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente. Preciso fazer uma coisa nova. Deu certo? Não deu certo. Vou fazer outra. Então é muito legal. Então, Abbott Elementary, que eu estou viciada no momento. Canal no YouTube, Rob Words. É um wordplay, assim, porque o nome dele é Robert. E aí é Rob, de Roberts. Words. É tipo Rob Words. Ah, Rob Words, Muito bom, igual a sua piada do One Direction. Ele tá... Igual. Ele, ó, já é... Ele é da sua vibe. Da minha vibe, já estamos amigos. Ele é da sua vibe. Ele é um britânico, professor, mas ele é muito carismático. Ele é extremamente carismático, ele é muito gente boa. E ele fala sobre as peripécias, as coisas inusitadas da língua inglesa. E eu acho muito legal, se você já tem um nívelzinho assim, um pouquinho mais avançado de inglês, ver os vídeos dele sem legenda. Porque tem a opção, né? Aquela opção de closed captions no YouTube. Sim. Ver os vídeos dele sem legenda, porque eu acho que é um bom teste pra você se desafiar ali. E ao mesmo tempo você aprende coisas legais sobre a língua inglesa. E não é assim super cabeçudo, não é um nível assim, poxa, teacher, eu sou advogado, o que eu vou fazer aprendendo sobre a fonética do inglês? Calma. São coisas mais superficiais, assim. Coisas mais usuais mais também. usuais, mais interessantes mesmo. E é muito legal. E o TikTok, aí esse depende um pouco. Chama Etymology Nerd. É isso, ele é um nerd de etimologia. Eu sou apaixonado por eu etimologia. amo, eu Formação também. das palavras, a história da tudo. formação das palavras é maravilhoso. A gente Tudo. descobre tanta coisa, né? Muito! Aprende tanto, tem tanta independência na Sim, língua também com isso, Sim, né? eu acho muito legal. E o vocabulário também, a gente expande o nosso vocabulário tratando dessas coisas. E ele eu acho que ele é um graduando ou graduado, eu não lembro, de Harvard. Incrível. E ele é americano. E aí ele faz esses videozinhos de TikTok super curtinhos, super direto ao ponto, falando sobre, também, coisas inusitadas da língua inglesa. Então, ele fala sobre palavras que eram pra ser de um jeito e não são, a origem das palavras, que pra mim, pessoalmente, é a parte mais legal. Então, assim, de onde que veio essa palavra aqui? De onde veio, sei lá, mug, caneca? De onde que veio? Não sei. Vamos lá, vamos descobrir. E que eu acho muito interessante. Quando você se aprofunda nessas coisas em inglês, eu sinto que é muito legal. Foi uma coisa que me pegou muito quando eu tava aprendendo inglês. É demais. E ajuda muito, né? Ajuda Muito. Ajuda. Com certeza. E essas são as minhas indicações. Clara, muito obrigado demais pela sua participação, por aceitar esse convite da gente, por dividir tanta coisa da intimidade também, por dividir coisas com seus alunos, que a gente pode causar um pouquinho de problema aí, talvez, não. Eu vou encarar. Vai encarar. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, é isso. Então, muito obrigado. E teria alguma mensagem que você quer deixar pro pessoal de casa? Alguma coisa que você gostaria de falar pra gente finalizar essa nossa entrevista? Eu acho que eu queria agradecer primeiro, tanto a vocês quanto aos meus diretores, Pat e Joseph, que eu amo muito, coordenação, todos muito divos, por sempre me fazerem sentir tão confortável no Brazos. Então é muito legal que eu possa estar aqui compartilhando da minha história, falando um pouquinho sobre o que eu acho, o que eu não acho, e é muito legal ter esse espaço, então eu queria agradecer a vocês, primeiramente, e também aos meus alunos, que são o motivo disso tudo. Eles sabem que eu sou completamente apaixonada por eles. E assim, ai, não, a teacher não gosta de mim porque eu gosto de você.
relaxa. Eu gosto de todos eles e eu queria agradecer muito a eles. E é claro, minha família, todo mundo professores, primeiros professores que eu tive contato, logo que eu saí da barriga da minha mãe, eu estava sendo ensinada. Então, é isso, me formaram, ajudaram na minha formação. E é isso. Galera, vamos aprender inglês? Vamos. A oportunidade tá aí, vamos. Vem pro Brazos, vem aprender no Vem pro Brazos. Brazos. Gente, muito obrigado, Clara. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam, curte aqui, se inscreve, comenta, compartilha com todo mundo e comenta aqui embaixo também quais indicações que você teria pra gente aprender junto. Manda pra gente sugestões de dicas, de séries, de canais, tudo que vocês tiverem e até sugestões pro próprio Brazzascast, tá bom? Então, guys, bye bye and see you guys. See you guys. Follow us on TikTok and Instagram. Bye bye.